Fundos imobiliários em 2023. Qual que é a expectativa do mercado financeiro para os FIIs neste ano? Será que vai dar boa investir nos FIIs ou é uma verdadeira bucha aí você colocar o seu dinheiro lá? Então esse é o tema do vídeo de hoje, bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado, onde aqui você encontra as melhores dicas de educação financeira. Então já aproveite e se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. A taxa Selic está elevada para tentar controlar a inflação, né? Já faz tempo aí que o mercado elevou aí a taxa Selic e vem mantendo ela em 13,75% de rentabilidade, o que favorece aí a renda fixa. E como que ficam os fundos imobiliários nesse cenário aí de renda fixa aí, dando uma rentabilidade muito boa? Bom, a taxa Selic, se você não sabe, ela é um instrumento do Banco Central que o Banco Central utiliza para controlar a inflação. Quanto maior a taxa Selic for, quanto mais alta for a taxa Selic, mais é o objetivo. Quanto maior a taxa Selic for, maior é o objetivo do Banco Central em tentar controlar a inflação. Isso faz com que muitos investidores que estão lá na renda variável, ou estavam, migrem para a renda fixa. Por que eu vou correr tanto risco lá na renda variável se eu posso ganhar uma rentabilidade muito boa aqui na renda fixa? Eu vou migrar para a renda fixa, óbvio. E o que acontece com os ativos de renda variável? Eles sofrem uma desvalorização. Além disso, 2022 não teve só o aumento aqui da inflação. Aliás, a inflação, né, ela esteve alta e não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas 2022 teve outros fatos também, né, mundiais, como por exemplo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que ainda está rendendo o que falar. Dando o que falar, né? Eu acho que esse cara tá louco. E só para você ter uma ideia, o IFIX, que é o índice que mede a rentabilidade aí dos fundos imobiliários, o IFIX nos últimos 12 meses foi de 12,39% de rentabilidade, menor do que a rentabilidade da taxa Selic, que é 13,75%. É a lei da oferta e da demanda. Se tem muita gente saindo aqui da renda variável, inclusive dos fundos imobiliários, né, esse produto financeiro ele vai se desvalorizar. Porém, entre vários fatores aí que são fundamentais aí para você fazer uma análise, dois fatores eu diria que são essenciais, importantíssimos aí para você levar em consideração. O primeiro é o tempo e o segundo é a própria taxa Selic. Bom, primeiro a gente vai falar aqui do tempo. Não é da previsão do tempo, tá? É do tempo aí dos investimentos. Os fundos imobiliários, eles não são investimento para curto prazo. Por exemplo, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não. Os fundos imobiliários são investimentos para longo prazo. 10, 15, 20 anos, 30 anos ou até mais. Então, quando você investe nos fundos imobiliários, você tem que ter essa mentalidade, né, esse objetivo de longo prazo. A não ser que você tenha um grande capital aí para investir de uma vez lá nos fundos imobiliários, né, comprar várias cotas, muitas e muitas cotas de uma vez, um valor aí expressivo, 500 mil, 700 mil, 1 milhão de uma vez, aí sim, né, no curto prazo, você vai ter essa renda passiva. Porque eu sou muito rico. Agora, se você investe aportes ali de valor reduzido, né, sei lá, 500 reais, 200 reais, R$1.000 por mês, você tem que pensar a longo prazo, que você vai ter essa renda passiva lá na frente até os juros compostos forem fazer efeito ali na carteira de investimentos. Por isso que é recomendado que você comece a investir o quanto antes para o fator tempo fazer esse efeito o mais rápido possível. Quanto antes você começa, melhor para você. Se você começa aí com 40, 50 anos, não é que você não possa começar. É claro que você pode. Não sei não, hein? Mas aquela pessoa que começa com 20 anos vai ter um efeito muito maior aí dos juros compostos do que aquela pessoa que começa com 40, 50, 60 anos.
Em outras palavras, não coloque a carroça na frente dos bois, tenha paciência. Se você está buscando por um investimento, né, que vai render aí uma rentabilidade absurda, né, a curto prazo, primeiro que isso não existe, né? O mercado financeiro, ele não vai te oferecer almoço grátis. E se você observar aí qualquer tipo de investimento que vai te oferecer uma rentabilidade, né, absurda, vai te deixar rico aí da noite pro dia, ainda nesse ano de 2023, você vai ficar milionário, desconfie, porque isso é golpe financeiro. E você, nesse ano de 2023, o que acha? Você vai investir nos fundos imobiliários ou tá pensando em largar esses investimentos e partir para renda fixa porque tá com medo aí da política, né, dessa questão aí socioeconômica? Qual que é a sua opinião? Escreva aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. Deixe seu like. E se você tem interesse em equipamentos de gravação de vídeo, assim como livros de educação financeira que eu já tratei aqui no canal, eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente tem dois tipos aí de fundos imobiliários. A gente tem os fundos imobiliários de tijolos e os fundos imobiliários de papel. Os fundos imobiliários de tijolos são aqueles que a gente consegue ver os imóveis, né, quando a gente passa na rua. Agora, os fundos imobiliários de papel, eles são fundos que investem em papéis atrelados ao setor imobiliário. No curto prazo, os fundos de papéis, eles estão oferecendo uma rentabilidade maior aí para você do que os fundos de tijolos. E nos fundos de tijolos, os que mais sofreram, um dos setores que mais sofreram foi o setor de lajes corporativas. Esse setor sofreu bastante com a alta da Selic. Porém, os fundos imobiliários de papéis, eles são mais arriscados. Mas isso não vai durar para sempre, porque a taxa Selic, que é o segundo fator aqui que eu quero colocar para vocês, ela não vai ficar alta o tempo todo. A taxa Selic é um instrumento pós-fixado. A gente tem uma projeção aí do mercado financeiro que em 2023, neste ano, a taxa Selic ainda se mantenha acima dos 2 dígitos. Só que é uma projeção. A gente tem aí toda a expectativa aí do novo governo, a PEC da transição, uma inflação aí que pode voltar a subir novamente, né, subir mais. Então a taxa Selic ela pode se elevar mais, só que isso são projeções. A gente não pode afirmar com certeza que isso vai acontecer. A taxa Selic pode abaixar. O que eu quero dizer? Que você não pode considerar que a taxa Selic ela vai ficar elevada aí por 3, 4, 5 anos, né? Isso não é bom para o mercado, isso não é bom para o PIB, né? Por quê? Porque tudo fica mais caro. As empresas elas gastam mais para produzir, né? Então os gastos são repassados para nós consumidores e tudo acaba ficando mais salgado. O aumento da Selic acaba tirando dinheiro de circulação. Então você fica com menos dinheiro aí para comprar os mesmos produtos, né, que você tinha antes a um valor mais acessível e que agora estão com um valor aí mais salgado, digamos assim. Há uma projeção de que em 2023, né, os investimentos aí na Bolsa de Valores, inclusive nos fundos imobiliários, eles estejam mornos aí como em 2022. Eles não ofereçam aí uma rentabilidade, né, tão interessante como a renda fixa está oferecendo. Porém, você tem que ter uma estratégia aí na sua carteira de investimentos e você tem que pensar a longo prazo se você quer investir na renda variável, né? Você não pode pensar no curto prazo. Uau! Se você utiliza uma estratégia de análise fundamentalista, os fundos imobiliários eles são sim uma excelente opção para você, ainda que estejam desvalorizados. A gente tem vários fundos imobiliários excelentes que, apesar dessa desvalorização toda, eles podem entregar uma boa valorização lá na frente quando a taxa Selic começar a descer, inclusive os fundos imobiliários de tijolos. Outro ponto importante é que com esse preço mais reduzido,
você pode comprar mais cotas aí dos fundos imobiliários, enchendo mais ali o seu carrinho. Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que você deve prestar atenção para você não seguir a manada e ficar trocando aí de estratégia a todo momento aí com um aumento ou descida aí da taxa Selic. Por exemplo, a taxa Selic está alta. Eu vou abandonar agora os meus investimentos aqui na renda variável e vou lá para a renda fixa. Vou esquecer aqui a renda variável porque não está oferecendo rentabilidade interessante. Aí a taxa Selic volta a descer e você sai da renda fixa e volta aqui para a renda variável, porque a renda variável agora está oferecendo uma rentabilidade melhor aí para você. E aí você fica nesse troca-troca e você não tem uma estratégia eficiente, né, na sua carteira de investimentos. Você fica aí conforme a oscilação aí do mercado, conforme as expectativas aí do mercado. Isso não é mal, né? Você analisar aí as expectativas do mercado, mas você tem que ter a sua estratégia clara e seguir essa estratégia até você conquistar ali a sua independência financeira. Como diz o Gustavo Cerbasi, ser rico significa ter e seguir um bom plano. Eu acho que é mais ou menos assim. Agora vamos supor que você concentre o seu patrimônio aí na renda variável, né? Porque faz parte ali do seu perfil de investidor. Não significa que você não possa aproveitar, né, o aumento da taxa Selic na renda fixa. Você pode sim, e é até recomendado, você ter essa diversificação ali dentro da sua carteira de investimentos. O que você não pode ficar trocando de estratégia, porque isso prejudica a sua carteira. Tenha foco aí a longo prazo e tome cuidado com a ansiedade. Se você está nervoso, se você não consegue dormir à noite, porque a sua carteira de investimentos ela está se desvalorizando aqui na renda variável, isso significa que o seu perfil de investidor não está combinando ali com seus investimentos. Ou seja, né, você está investindo num produto financeiro que não combina aí com o seu perfil. Você tem que investir e aqueles investimentos eles têm que fazer bem para você. É o seu eu do presente dando presente para o seu eu do futuro. Afinal, investir é pensar na realização de metas, conquistas, sonhos, né, ter o controle ali do seu tempo, né, ter uma independência financeira, passar mais tempo com as pessoas que você ama, com a sua família, né, com seus amigos, né, tudo isso faz parte dos investimentos. Agora, se eles estão trazendo dor de cabeça, é porque algo está errado. Concluindo, os fundos imobiliários, aplicando as estratégias corretas, eles podem sim ser bastante interessantes, mesmo nesse momento de crise, né, porque você pensa a longo prazo, você pensa na valorização que eles vão ter lá na frente, né, com a queda da Selic. Agora, com as estratégias erradas, eles podem sim ser uma grande dor de cabeça aí na sua carteira de investimentos. Espero ter ajudado você com essas dicas e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações se o YouTube não te avisa. Deixe o seu like, tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.